Se você já acordou assim no meio da madrugada, pois saiba que você não está só. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros, a tão indesejada paralisia do sono. Bom, meus amigos, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos do canal. No programa de hoje traremos até vocês 3 breves explicações da tão indesejada paralisia do sono ou terror noturno. A primeira explicação ficará com a ciência, a segunda com a religião e a terceira com a ufologia. Lembrando que estamos trazendo 3 vídeos de 3 supostas explicações, mas a paralisia do sono tem até mais explicações se você pesquisar na internet. Mas hoje traremos essas 3 principais. E o canal também gostaria de saber se tem algum curuçaense que já vivenciou esse pesadelo e esse terror noturno, hein? Comente lá. Bom, gente, vamos bater uma breve resenha aqui. Bom, a primeira vez que me deu a paralisia do sono ou terror noturno foi em Belém. E realmente não tem como pensar em outra situação a não ser problemas com o sobrenatural, espiritual, demônios e etc. Mas eu fui me informar. Eu pesquisei no Google, no YouTube e cheguei a essas 3 explicações da ciência, religião e da ufologia. Existem até mais fatores, como por exemplo o excesso de bebida, drogas, cansaço e uma não constância no teu descanso. Por exemplo, no meu, eu trabalho à noite. Como eu trabalho à noite, né? Eu viro à noite e só vou dormir durante o dia. Então a tendência a acontecer é muito maior. E, bom, a paralisia do sono, na verdade, é um mecanismo de defesa que o teu corpo usa para te proteger. Porque assim, o teu cérebro, ele desperta, ele está acordado, mas o teu corpo continua adormecido. Por isso você sente a sensação de estar preso, para que você não possa cair, se bater ou se machucar. Mas como essa experiência é sufocante, você tenta se mexer e não consegue, a sua adrenalina começa a subir, batimento cardíaco acelera e entra as alucinações. Tem gente que sente cheiro, tem gente que sente um sufocar, alguém sentado em cima, e é uma experiência realmente tenebrosa. Mas eu fiquei com a ciência. Por quê? Porque eu costumo dizer assim, que tudo aquilo em que você foca a sua atenção, você aumenta, você tende a expandir. Se você foca que o problema é espiritual, que você sofreu alguma visita de alguma entidade ou coisa desse tipo, você só vai aumentar essa situação. Histórias para ilustrar. Bom, 3 amigos meus vivenciaram esse fato, esse terror noturno e essa paralisia do sono. Primeiro foi o Orlando, segundo o Valbe, terceiro o Vitor. Bom, o do Orlando, ele nunca tinha presenciado ou passado por isso. Em uma manhã, quando eu estava com a minha loja aberta, ele chegou aqui, né, ele é mototáxi também na cidade, dizendo que tinha acontecido algo sobrenatural, que ele atribuiu a um demônio, né? Que tinha sentado em cima dele, paralisado ele, ele não conseguia se mexer. Então, quando as pessoas relatam essa forma de estar paralisado, eu logo sei do que se trata. E ele ficou desesperado, né? Como eu deixo bem claro, cabe a você decidir o que é. Tudo aquilo que você crê se torna realidade para você. Eu vou por outro lado, por outra explicação. O segundo foi o Valbe, que trabalhava de vigilante à noite
E dentro do posto onde ele trabalhava tinha um carro apreendido. E esse carro ficava com a porta aberta. E ele entrou para sentar, para dar uma relaxada no corpo e ficar no celular. Quando, com o passar dos minutos, ele sentiu que alguém carregou ele com o sofá e tudo. E ele não conseguia se mexer e nem tirar a mão da arma. Ficou paralisado. Mais um relato da paralisia do sono, mas ele teme e discute que ele estava acordado, porque a sensação é que a gente está acordado. E o terceiro é o Vitor, de Vila Nova, que ao assistir o UFC, num sábado, teve o mesmo relato, dizendo que estava vendo a luta, quando de repente algo se aproximou dele e ele não conseguia se mexer. E esse ser ficou acariciando o corpo dele, tocando nele. E ele ficou desesperado, porque quem não conhece ou nunca passou por isso vai atribuir a um ser sobrenatural. Mas cabe a você que já passou por isso se informar e pesquisar. Não estou aqui para ser o dono da verdade, mas tudo aquilo que você acredita, você... Você já teve aquela sensação de acordar e ficar paralisado e não conseguir se mexer, não conseguir entender o que estava acontecendo? Isso pode ser paralisia do sono. Essa foi uma sugestão da Leninha Santos, que acho que veio quando ela viu o outro vídeo que a gente fez sobre as alucinações que acontecem na hora de dormir, na hora de acordar, enfim. E ela falou: Daniel, pode falar um pouquinho sobre a paralisia do sono? Que até tem uma relação aí um pouco, dependendo do caso, com essas alucinações. Faça como ela, hein? Se inscreve aqui no canal, aciona os alertas, deixa a sua pergunta que a gente vai respondendo aí, conforme o tempo vai passando, a gente põe na fila e a gente responde. Hoje a gente vai responder essa, sobre a paralisia do sono. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que são as parassonias. Parassonias é uma classificação geral aí de problemas que acontecem quando o cérebro ele se ativa no meio do sono. Pode ser do sono não REM ou do sono REM. Sono REM, né? REM vem de Rapid Eye Movements, os movimentos rápidos dos olhos, que é aquela fase do sonho. Mas os problemas também podem acontecer na fase não REM, na fase que a pessoa não está sonhando. Quais são as principais parassonias, que são esses comportamentos que acontecem aí no meio da noite, no meio do sono? As parassonias do sono não REM, as principais parassonias do sono não REM, que acontecem quando a pessoa não está sonhando, são o sonambulismo e o terror noturno. Sonambulismo a gente sempre vê em filme, em desenho animado, né? O sujeito que levanta, que sai andando no meio do sono e tal, e é exatamente isso. Só que o sujeito não está sonhando, ele está sonado. Ele, no meio do sono, ele abre o olho, ele sai andando de olho aberto, não está de olho fechado, ele desvia dos objetos, ele tem ali uma direcionalidade, um comportamento às vezes um pouco. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Cronich e eu venho conversar com você sobre batalha espiritual e sobre algum tipo específico de demônio que tem agido na vida de muitas pessoas. Eu quero falar um pouco sobre os demônios da noite. E na Idade Média, esses demônios eles tinham o nome de incubus, mas eu quero tratar como demônios da noite. Esses demônios eles têm um meio típico de agir, eles adentram na vida da pessoa da maneira sutil, começando a mexer e a trabalhar nas questões relacionadas com a vida sentimental dessa pessoa. E eu devo estar falando com pessoas que já estão tendo essas experiências não boas com esses tipos de demônios específicos. Eles
agem na região sexual, ele trabalha com a questão sexual na vida da pessoa. E como que isso acontece, pastor? Esses demônios, chamados de demônios da noite, como eu estou tratando aqui, sem dar o nome da Idade Média, que eram chamados de incubus, eles se apropriam da vida da pessoa, entrando aos poucos, minando. Enfim, mas Larissa, você foi abduzida. Eu posso ter sido, eu talvez não sei. Tem uma sonda anal? Posso ter, não sei. Você nunca examinou? Nunca examinei. Mas por que você tem essa dúvida? Não sei, porque quando a gente tá dormindo, tudo pode acontecer. Tá aí uma coisa importante. Aquela paralisia do sono. Paralisia do sono. Quem me garante que não foi um... Teve uma vez que eu tive que vocês paralisia fazem do com paralisia do sono. sono? Foi muito... Eu tenho um comportamento, uma repetição de padrão de paralisia do sono que é muito bizarra, que é sempre de dia, quando eu tiro um cochilo durante o dia, e eu sempre vejo não, né? Eu sempre sinto que tem presenças atrás de mim. É, sim, isso é. Então, por exemplo, eu tava deitada assim e tinha uma criança sentada na minha cadeira no meu quarto. Tinha. Mas, mas por que ET no espírito? Cara, Vai que é o espírito do ET. vai que é um ET, vai que é um espírito. Eu não sei, eu não consigo me mexer nem pra olhar. É verdade. Como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber. E eu sempre ouço chiados muito fortes. Então pode ser, tipo, aliens tentando invadir o meu corpo. E como você faz cérebro. pra sair da paralisia? Eu tento me acalmar, porque é desesperador, É né? desesperador. É desesperador. Eu fico desesperado. Você falou de chiado, o meu fica tipo. Parece que eu Nossa. fico a pulsação na cabeça, sabe? Foda. E eu fico. E é comum, eu não sei se é um produto da minha mente, não sei se é de verdade, ter presenças perto de mim durante a paralisia do sono.